Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio e o nosso canal Discipulando com a Bíblia. No vídeo de hoje, vamos estudar, trazer o nosso resumo, a nossa reflexão sobre a nossa lição de hoje, Nossa quinta lição, falando sobre o Salmo 90. Nesse trimestre, nós estamos dando uma ênfase a este livro de poesia, Cânticos de Israel, e vamos estudar hoje, trazer um pouquinho uma reflexão sobre, conforme contextualiza o Salmo 90, sobre a transitoriedade da raça humana, do homem. O homem, ele é finito, ele passa, ele envelhece, ele morre. O Salmo 90, de autoria de Moisés, ele vem trazer essa reflexão sobre o contraste entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Então, o autor do Salmo 90, Moisés, ele vem trazer esta reflexão, levar o homem a pensar, refletir sobre a transitoriedade da vida. Salmo 90, a transitoriedade do homem. Os objetivos desta nossa lição, os temas que estaremos refletindo: identificar a autoria, título, classificação e a poesia hebraica, reconhecer que a eternidade divina se contrapõe à brevidade da existência humana e nos levar também a compreender que a consciência de nossa transitoriedade nos ajudará a vivermos bem o nosso tempo. Um tempo tão rápido, tão passageiro. Isso nos leva a refletir. O homem, ele não foi feito, não foi criado para morrer, Então a vida aqui, a nossa vida é como um piscar de olhos. O homem está na terra provisoriamente, mas nós fomos criados, destinados a uma vida eterna, a viver para sempre. Consequências do pecado levou o homem ao estado que estamos hoje, mas graças a Deus e ao seu amor por nós, que o seu Filho Jesus nos resgatou, nos deu de novo a oportunidade de voltarmos para casa, Então, por mais que o ser humano consiga, que o homem consiga medir as distâncias fora dele mesmo, ou seja, quantos quilômetros o homem consegue medir, quantos quilômetros há entre o centro da Terra e a Lua, Qual a distância entre os planetas. Tudo aquilo que está fora do homem, ele consegue medir, consegue mensurar. Porém, ele não consegue descobrir, contar os seus dias de vida. Nós estamos aqui hoje e não sabemos se amanhã estaremos vivos. Entende? Estamos vivos hoje, daqui a 1 minuto, 5 minutos, não sabemos se ainda estaremos vivos. Podemos viver mais 60, 70, 80, 100 anos. Podemos viver apenas mais um dia. Então, nossa vida está nas mãos de Deus. No Evangelho escrito por Lucas,
Jesus está falando ali através do relato de um homem que tinha muitos bens, Lucas capítulo 12. E chega um momento em que Jesus diz: louco, esta noite alguém te pedirá a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Então, fazemos planos, planejamos, mas a última palavra é a de Deus. Então, a gente precisa ter essa consciência. Salomão vai dizer, lá em Eclesiastes, lá em Provérbios também, onde a sabedoria vai nos instruir, vai nos ensinar a buscá-la, mas não a sabedoria do homem, a sabedoria, aquela sabedoria que vem de Deus. Aquela sabedoria que vem de Deus. Eclesiastes, Salomão está dizendo que tudo se torna vaidade. Tudo vivido longe dos planos, do propósito de Deus para nós, se torna enfado, se torna vaidade, se torna ilusão. Tá? Então, o texto áureo da nossa lição está aqui no Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Verdade e prática, precisamos de sabedoria para viver bem. E a nossa leitura bíblica está aqui no Salmo 90. O Salmo 90, ele tem 17 versos. O primeiro tópico da nossa lição está falando sobre os aspectos gerais, né, daqui do Salmo, autoria, título, data, classificação e poesia hebraica, tá? Então, Salmo 90, ele é de autoria de Moisés. Moisés, aquele líder que Deus levantou, né, para conduzir o seu povo na saída do Egito e durante a maior parte da peregrinação no deserto. Possivelmente Moisés tenha composto esse salmo enquanto o povo estava no deserto, um tempo de grandes murmurações, grandes rebeldias por parte do povo, né, ali no deserto, sob a liderança de Moisés. Não foram poucas vezes em que Moisés se sentiu pressionado pelo povo, né, quando as dificuldades vinham, o povo se rebelava, criticava, zombava, desejava voltar para o Egito, e Moisés foi instrumento de Deus, né, conduzindo aquele povo pelo deserto. Então foram tempos difíceis, e nesse período que Moisés compôs este Salmo 90, né, um dos salmos mais antigo, né, já composto aqui da Bíblia. Então, a gente vai ver que tudo começa em Deus. Então, o Salmo 90, ele faz parte do quarto livro do Salmo, né? A gente viu na nossa primeira lição que os salmos está dividido no início em 5 livros, tá? E o Salmo 90 a partir do Salmo 90 começa a divisão do quarto livro dos Salmos, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106, ou seja, 17 salmos. A maioria dos autores é anônimo, não é conhecido, tá? Vai falar sobre, comparado ali ao livro de Números,
do Pentateuco, né? O deserto e os caminhos de Deus. E começa justamente falando sobre isso, né? A transitoriedade da vida humana. Tudo começa em Deus, tá? Então é preciso que nós reconheçamos a eternidade de Deus e sua soberania, e a partir daí considerar a nossa finitude, a nossa fragilidade, para a partir de então entendermos, estarmos prontos para percebermos, reconhecermos os nossos pecados, para abraçarmos a graça de Deus e viver uma vida de abundância na presença do Senhor. Tudo começa em Deus. Então precisamos reconhecer que somos dependentes do Senhor. Então este Salmo 90, ele introduz o quarto livro, né, dos Salmos, e é uma oração de Moisés. Então a gente vai compreender, entender a eternidade de Deus, verso 1 e 2 do Salmo, a mortalidade, a finitude do homem, né, do ser humano, vai ali do verso 3 ao 6, reconhecimento de que o salmista está sob a ira de Deus, né, dos versos 7 a 12, e a partir do 13 ao 17, súplicas por graça e esperança, tá? Então, o salmista, que nesse contexto do sofrimento, possivelmente ali no deserto, ele olha para a eternidade de Deus e diz, verso 2, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Chega um momento ali no deserto, quando o povo faz aquele bezerro de ouro e começa a adorar, e Deus se indigna com aquela situação e pretende, né, destruir aquele povo ali no deserto e fazer de Moisés uma grande nação. E Moisés se coloca como intercessor entre Deus e o povo. E Moisés chega um momento e diz que se Deus não estivesse com ele, se Deus não fosse com ele, quando Deus disse que não iria no meio do povo, a partir daquele momento, mas enviaria seu anjo estaria acompanhando. Aí Moisés chega para Deus e diz, não nos faça sair deste lugar, sair daqui, e para lugar nenhum, se o Senhor não estiver conosco. Olha que coisa extraordinária na intimidade de Moisés com o seu Deus. Então é nesse contexto que Moisés compõe este Salmo 90. Então o salmista nos ensina, diante de uma realidade sofrida, de sofrimento, né, para olharmos para a eternidade de Deus. Importa estar no deserto desde que Deus esteja comigo. É melhor estar no deserto com Deus, com aquele que criou o deserto, que projetou o deserto, do que estar no palácio, mas sem a presença de Deus, né? Glória a Deus. Então, enquanto tudo no plano terreno é passível de alteração, de degeneração, no plano celestial, tudo permanece intacto. Tudo permanece glorioso e poderoso para a glória de Deus. Então, o homem precisa reconhecer de que somos finitos, da transitoriedade, da finitude da nossa vida. Estamos vivos hoje e agora, mas daqui a uma hora não sabemos. Nossas vidas estão nas mãos de Deus, tá? Segundo tópico da nossa lição, a eternidade divina. Deus é soberano, né? A brevidade da existência humana e o elemento desobediência. Então, no verso 1 diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração.
Então, o salmista está dizendo aqui que a soberania divina ela é ressaltada na primeira estrofe aqui deste salmo. Deus é declarado como a morada e o refúgio. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Né? Então, Jesus, no Salmo 46, em João, o Evangelho escrito por João, versículo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus não providencia o refúgio e a segurança. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. Olha o que diz o Salmo 23. O Senhor, Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz pousar, pastar, me alimentar em pastos verdejantes. Ou seja, Deus supre aquilo que eu preciso. Eu não preciso de mais ninguém para suprir a necessidade que só Deus pode preencher. Deus não vai prover o refúgio, Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Então, quando o homem reconhece que ele é finito, que ele é passageiro, não vai dizer lá o provérbio, nós somos como uma folha, como uma flor, que ao raiar do dia está belo, lindo, mas no final da tarde murcha, morre, perece. Então assim é a nossa vida, tá? Então nós somos dependentes de Deus. Então no verso 2, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, de eternidade a eternidade. Tu, Senhor, tu és Deus. Então o Salmo também, esse Salmo 90, nos ensina que quem contempla a eternidade e a beleza celestial, ele vai passar por uma constatação inequívoca, ou seja, nos leva a olhar para dentro de nós, né, e contemplar a nossa finitude, a nossa fragilidade. Quando este fôlego de vida sai, irmãos, 2 dias a gente começa a feder, a gente começa a cheirar mal. Quando Deus chama de volta esse fôlego, o seu espírito que Ele nos deu, 2 dias a gente está fedendo. Tá? Então, quanto somos frágeis. Tá? Então, no verso 4, ele vai dizer: 1000 anos é como um dia de ontem para tu, Senhor. Né? 1000 anos é como um dia de ontem, ou como uma vigília da noite. Então, diante da eternidade de Deus, a vida do ser humano é curta, é passageira, é frágil. Olha o que diz Tiago na Epístola, capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? Que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, depois passa. Tá? Então, muitas vezes as pessoas acham que são donos de tudo aqui. Não somos dono de nada, a gente apenas administramos. Porque morreu, passa para outro. Este outro morre, outro vai tomar posse. Então apenas administramos, achamos que somos dono, mas não somos dono de nada, nem da nossa própria vida nós temos domínio. Porque, como vai dizer o salmista aqui, ensina-nos a contar os nossos dias. Porque o homem pode mensurar, contar tudo fora dele, mas ele não sabe o dia que a sua vida findará aqui na terra, tá? Então, precisamos viver de maneira humilde, não orgulhosa, né?
pela nossa capacidade de ter. Não temos nada, apenas administramos. Então precisamos ter consciência de que somos finitos, né? Como a vida é passageira, não podemos perder tempo com coisas supérfluas, coisas superficiais. Nossas vidas estão na mão de Deus, tá? Jesus e os apóstolos nos ensinam, né, a aprendermos que quem olha para o céu vai lidar, né, muito melhor com as coisas aqui na terra. Quando colocamos a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, nos céus, que é a nossa morada verdadeira. Para aqueles que estão em Cristo, é voltar para casa. Estar em Cristo é ter a certeza de que estamos voltando para a nossa casa, para o nosso lar. Nos versos 5 e 6, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Assim é a vida do homem, né? A eternidade divina ganha contraste com a fugacidade da existência humana. Então, composição de Moisés, compôs ali enquanto ele estava no deserto, passando por aquele momento, né? Várias situações, vários momentos de turbulência, de rebelião do povo. Então, é diante desse contexto, desse cenário que Moisés compôs este salmo, né? E ele faz uma comparação aqui com rios, né? Com torrentes de água. Então, Moisés compara a repetida passagem do ser humano na terra, né? Nesta vida, a rapidez das correntes das águas. Tu os arrasta na torrente. Então, a água, quando o rio está cheio, é aquela imensidão de água passando, correndo, porque com alguns dias vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Então assim a nossa vida, ela é passageira, ela tem um fim, tá? Ela tem um fim. Nos versos 7 a 11, falando sobre o elemento desobediência, diante de ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então, a segunda estrofe aqui do Salmo 90, que vai do verso 7 a 12, né, começa com uma declaração de casualidade entre partes deste estado efêmero humano e a perfeição de Deus, a perfeição divina. O salmista, né, que nos versos 7 e 8, ele reconhece que o seu povo, no caso Israel, né, naquele contexto, e ele próprio se inclui, estava sob a ira de Deus. Ao verso 7, o que diz? Né? Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti, 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto, tá? Então, essa ira divina chegou por causa de quê? Por causa dos pecados, que não estão mais ocultos, pois foram abertos diante da luz do rosto de Deus. O Salmo 139, Davi vai dizer, para onde fugirei da tua presença? De onde me esconderei de ti? Por acaso vai existir algum lugar onde os teus olhos não vejam? Não existe. Não tem como fugir, se esconder da presença de Deus. Quando Adão pecou, Adão se escondeu. Achou que estava se escondendo de Deus. E Deus é tão extraordinário que Deus, mesmo sabendo onde Adão está, Deus chega e faz pergunta: onde estás? Por que te escondestes? Né? Então, no lugar de culpabilizar os outros, muitas vezes pelos nossos problemas,
precisamos aprender a reconhecê-los, né? E identificá-los. Então, tudo está patente diante dos olhos de Deus, né? Hebreus capítulo 4, versículo 13. Né? Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Não tem como esconder nada de Deus, né? Então, o salmista, no verso 9, diz: pois todos os dias vão passando na tua indignação, acaba-se os nossos anos como um conto ligeiro, né? Então, nós precisamos entender uma coisa: envelhecemos, o tempo passa. Então, aproveitemos a nossa vida de uma maneira que Deus seja o centro, que Deus não esteja ausente em nenhum momento das nossas vidas, que Deus faça parte da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos projetos, tá? Porque tudo é passageiro. Sem Deus, é o que o Salomão vai dizer, vaidade, se torna frustração. Então, o salmista sabia que não havia tempo para desperdiçar a sua vida de maneira a rebelar-se contra a vontade de Deus. Então, no lugar de viver essa vida passageira sobre a ira de Deus por causa da prática do pecado, melhor seria vivê-lo sob a sua promessa, segundo as bênçãos do Senhor. Então, o mundo anuncia, o mundo ensina, né, que para aproveitar a vida, a gente tem que praticar exatamente aquilo que desagrada a Deus. Então, o mundo vai na contramão do que é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 diz: Deus pedirá conta daquilo que fizemos, que praticamos em vida aqui. Deus pedirá conta. Então a gente precisa ter cuidado, né? Terceiro tópico da nossa lição: a transitoriedade do homem, né? Consciência de nossa limitação, consciência de nossos erros e súplicas por dias melhores. No verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Para que alcancemos coração sábio, né? Então é importante que sejamos serenos, né? Consciente de nossa limitação. Ao contrário do que possa parecer a alguns, é justamente a consciência de nossa transitividade que nos ajudará a viver bem o nosso tempo, remindo o nosso tempo, vivendo de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Viemos neste mundo com propósito, e Deus tem que estar em nossa vida. Não podemos nos calar diante de tantos desvios, erros doutrinários que temos contemplado, né, irmãos? Em nosso tempo, em nosso meio, tá? A igreja do Senhor, ela não foi chamada para acumular tesouros, tantas coisas que a gente tem visto aí sendo colocado em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser o reino de Deus. As demais coisas Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Em Lucas capítulo 12, novamente, Jesus diz, versículo 15, né, sobre aquele homem que juntava tesouros e coisas e aumentava seus celeiros, porque os seus bens estavam crescendo, crescendo aquela preocupação com os bens materiais. Jesus diz: louco, essa noite tu vai partir, em outras palavras. O que é que tu tem preparado? O que foi que tu plantou? O que foi que tu plantou em tua vida? Chegou a hora de prestar conta. O que foi que tu fez com os talentos que eu te dei? Que eu te emprestei? Não são teus. Eu te emprestei. O que fez com ele? Né? Então é assim cada um de nós. A juventude, ela não dura para sempre. Ela passa, o tempo passa muito rápido, entende? Então,
Verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, ou em outras palavras, Senhor, ensina-nos a viver de acordo com a tua vontade, né? O Senhor pode nos ensinar por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada, por meio de conselhos de homens, mulheres idôneos, experientes, tá? Então, há N maneiras da gente aprender, né? Para que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Nós vemos lá no Antigo Testamento o profeta Eliseu aprendendo com o profeta Elias. Nós vemos no Novo Testamento o apóstolo Timóteo, né? Aprendendo com o apóstolo Paulo. João Marcos, o autor do Evangelho, do segundo Evangelho, aprendendo com Barnabé. Então, precisamos aprender a palavra de Deus. Provérbios nos ensina, nos instrui, a sabedoria ali falando, nos instrui a buscá-la, a buscar a vontade de Deus. Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 5, que se temos falta de sabedoria, peçamos a Deus. Peçamos a Deus, né? Então, Provérbios, capítulo 3, versículo 7, Jó, capítulo 28, versículo 28, nos instrui, nos ensina, né, a buscar sabedoria, a temer a Deus, que é o princípio do saber, da sabedoria, e nos afastar do mal, né? Não buscar sabedoria aos nossos próprios olhos, mas aquela sabedoria que vem do Senhor, né? Então, a atitude mais tola na vida de um cristão, de um homem, de uma mulher, é desprezar os conselhos da palavra de Deus, de homens, de mulheres idôneos, né, experientes, e agir segundo nossa própria vontade, achando que somos os donos da verdade. No livro de 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 10, nós vemos o filho de Salomão, Roboão, quando Roboão deixou de ouvir o conselho dos anciãos, aqueles homens experientes que aconselhavam o rei Salomão. Roboão deixou de ouvir o conselho dos anciãos para ouvir o conselho dos jovens, aqueles de sua idade. E o resultado foi um desastre. Foi a divisão do reino, porque Roboão deixou de ouvir o conselho de pessoas idôneas, de pessoas sábias, de pessoas experientes, para ouvir conselhos de pessoas, de jovens, que precisavam muito aprender ainda com a vida, né? Então, buscar sabedoria do alto, sabedoria que vem de Deus, sabedoria na palavra de Deus e de pessoas que seguem princípios, os princípios da palavra de Deus, né? Que já viveu, que tem experiência, que muitas vezes o jovem não viveu ainda. É isso que o salmista vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Como é que o homem, que a mulher vai alcançar um coração sábio se ela despreza os princípios da palavra de Deus? Tá? No verso 13, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Então, a eternidade de Deus, tão bem retratada neste salmo, não é um tipo de afronta à efemeridade, né, humana. O amor de Deus é um bálsamo à ferida do homem causada pelo pecado edêmico, né? Pecado, o primeiro pecado do homem, a desobediência a desobediência que todos estamos sujeitos diariamente pode ser compensada por uma vida de arrependimento e de entrega. Os versos 13 ao 17, verso 17.
Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Então, a última estrofe aqui do Salmo 90 apresenta uma súplica de restauração, paz e alegria e prosperidade, né, para Israel. Então, o salmista, ele deseja viver sobre a graça de Deus. Não mais sob a ira aqui, mas sobre a graça de Deus, né? Viver sob a graça de Deus torna a vida do homem mais sábia. Né? Quem vive sob a graça tem plena consciência de que não podemos vencer os desafios que a vida nos impõe, né? As vicissitudes da vida, sozinhos, né? Aqui vai dizer Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça, nós somos salvos por meio de quê? Da fé. E isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Então, viver por graça é aprender a depender totalmente de Deus, né? Uma vez consciente da finitude da nossa vida, né? Da vida sob a graça, precisamos agir com responsabilidade. Então, o salmista, ele encerra aqui este salmo pedindo que Deus confirme as obras de suas mãos, verso 17. Né? Em Deus, nós podemos sonhar, podemos planejar, podemos nos preparar para atingir os objetivos propostos, as metas, aquilo que planejamos, mas que esteja de acordo, alinhado com o propósito de Deus, porque não adianta ganhar o mundo, irmãos, se a gente perder a nossa salvação, tá? Então, o salmista, ele nos chama para viver um propósito, né? Se ainda não temos claros os nossos propósitos nesta vida, busquemos a orientação do Senhor. Cada um de nós veio neste mundo com um propósito específico. Ninguém veio neste mundo por um acidente. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Ainda que as circunstâncias, né, tenham sido não planejadas, mas todo mundo que vem nesta terra tem um propósito, tá? Então Deus tem um controle de tudo. Quando a gente compreende, entende que nós somos finitos e que Deus é eterno e que nós vamos morrer, que nós vamos comparecer diante do Deus eterno, a gente aprende, a gente reflete, a gente pondera as nossas ações e reconhece de que somos passageiros e só Deus é eterno. Deus abençoe.